lançou o capítulo 158 de Gashakuta e sim, o Rudo Furry é real. Mas calma, que não ficou nem um pouco ruim, na verdade é até interessante isso que aconteceu. Podemos dizer que basicamente foi tirado um poder do Seu, que simplesmente agora tá salvando a pele de todo mundo, até porque o Mimo tinha se transformado em uma espécie de deus e não tinha como vencer ele, enfim. É sim, é verdade, mas por trás também tem algumas explicações do porquê isso aconteceu e como que aconteceu tudo isso. Mas enfim, nesse capítulo temos o Rudo se transformando no Furry, o Mimo entendendo a habilidade que resultou naquilo e que simplesmente o Mimo vai, ao se destransformar, virar pó, ou não aguentar, né, o corpo dele não vai aguentar toda essa transformação por muito tempo, enquanto o Rudo não vai ter nem sequer uma consequência pra cima dele. Mas enfim, ele agora, no caso, o Rudo é um personagem, se não o personagem mais poderoso agora de Gashakuta, e a partir de agora vamos meio que acompanhar essa luta entre o Rudo e o Mimo. Mas antes, obviamente, né, de trazer aqui a review, pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. O Rudo Furry não vai ser desintegrado mesmo depois dele ter utilizado a habilidade dele no próprio corpo, até porque Antines entrou nessa e tornou simplesmente o Rudo um dos seres mais poderosos de Gashakuta. Basicamente, depois dele ter se transformado na frente do Mimo, o qual o mesmo se pergunta: você pegou um objeto e uma pessoa e os fundiu? Bizarro. E bizarro, na verdade, é ele com esse rosto. Enquanto isso, o Gantnes pensa: é simples. Para dar uma forma a um Jink, o que você mais precisa é de uma ideia de como quer usá-lo. Você precisa meio que de imaginação. De todos os givers, suas habilidades são as que melhor aproveitam essa força. No caso, o Rudo. Então ele simplesmente diz: Rudo, em vez de usar a si mesmo, por que você não usa esse chapéu? No caso, né, dessa raposa. Você sabe que todos amam ver, né? Uma transformação. Pois é exatamente isso que você vai fazer. Naquele momento, então, o Mimo descobre que não, ele não utilizou no próprio corpo. Ele começa a rir, dizendo: que merda, que merda. Entendi, usando seus poderes apenas no chapéu, não é? Você preservou a humanidade do Rudo, ao contrário do que eu fiz. Dessa forma, mesmo quando ele desativar os poderes, será apenas o chapéu que irá se desfazer. Você energizou o próprio Rudo sem correr nenhum risco, e você acha que isso será suficiente pra me derrotar depois de todo o esforço que tive pra me tornar o que sou agora? Ele começa a simplesmente surtar, dizendo: o volume absoluto do trabalho que eu produzi é algo que um garoto arrogante nunca conseguiria bater de frente. Se você se transformou, qualquer um agora pode fazer isso. Nós também fomos poluídos pelo poder dos deuses, não há nada de especial nisso agora. Então ele simplesmente diz que não. Você está errado mesmo com a garantia de que tudo ficará bem, não existe ninguém vivo que não tenha medo da ideia de mudar sua forma para algo diferente. É por isso que até mesmo você queria esperar até o fim para se transformar nessa coisa. Não teríamos conseguido isso sem a determinação do Rudo. Naquele momento, então, o Mimo começa a sentir a sua presença, dizendo: como ele pode ser tão intimidador? Tudo o que ele fez foi mudar sua mente de forma. Estou no reino dos deuses, nenhum giver comum poderia alcançar isso. Apenas alguém desprovido de qualquer sentimento poderia obter isso. É um grande feito que só eu poderia realizar. Então, por que parece que eu sou um ser inferior perante a ele? Então, naquele momento, o Rudo Furry diz: você não entende os poderes do Gantz. Você não sabe por que ele pode abrir a porta do coração e formar uma conexão com a alma. Exatamente o que está ilustrando aqui. Enfim, ele não está dando ordens a ninguém. Ele está dando a eles as palavras sinceras que vêm de um lugar de carinho. Sempre foi um poder gentil e bondoso. Naquele momento, então, ele parte numa velocidade absurda, acertando o Mimo de raspão, pegando alguns estilhaços e parte da cabeça dele. Então, é dito aqui que simplesmente as palavras sentidas pelo coração do Gantz são transformadas em energias enviadas para a alma do destinatário, no caso o Rudo. Parece a habilidade do Mimo de controlar as pessoas com as palavras, mas não é a mesma coisa. É a habilidade de dar poder a alguém com palavras carinhosas, ou seja, tem que vir de coração. Mas agora o poder tão oculto, né, do Gantz foi simplesmente revelado no capítulo 158, que se encerra aqui. E na minha visão ficou completamente épico. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o like e me segue pra mais. O Rudo se transformou em um Furry, é justamente nessa forma que ele vai acabar com o Mimo, salvando aqui o verso de Gashakuta. Basicamente o capítulo começa mostrando aqui o Mimo ficando surpreso devido à transformação do Rudo, dizendo: você, essa forma? Bom, assim, pode ser Furry, mas justamente ele ficou muito mais forte do que antes. Enquanto isso é mostrado através de um flashback que nesse meio tempo, o Rudo estava conversando com Gantnes, o qual mesmo diz: Rudo, eu realmente não posso apoiar essa sua ideia. Seu plano não é nada mais do que uma missão suicida. Bom, na teoria, qualquer objeto transformado em arma pelo seu 3R, no caso o poder, acabará desintegrado. Não é difícil imaginar o que aconteceria com você se usasse isso no próprio corpo, ou seja, ele utilizou, será no próprio corpo? Se o método que você usa para derrotá-lo te destruir, todos nós ficaremos sem nada. Eu sabia. Então o Rudo responde: você sabe sobre os meus poderes. Não me lembro de ter te contado os detalhes, Gantnes. Você estava ouvindo pelos Chokers. Ele responde: sim, eu tenho uma boa noção de quase tudo. E esse conhecimento vai direto pro Mimo, certo? Ele começa a suar porque sim. Se por acaso as ordens dele estavam forçando você a compartilhar as informações, então ele sabe todos os meus truques e os truques de todos os outros givers. E agora ele também tem poder.
continuarmos usando os mesmos métodos antigos, eles não funcionarão. Foi isso que o levou a essa decisão. Naquele momento, então, o Gantness percebeu. Ele vai ter que utilizar aqui uma habilidade através do seu poder que ele nunca tinha utilizado antes. Inclusive, durante esse meio tempo, ele fica, né, se remoendo, falando que não é só um mimo, ele não é o único que me prende aqui. Na verdade, sou eu mesmo. E depois, enfim, ele diz: Rudo, me escuta. Então agora é hora de passar isso pra você. Eu tenho um plano. E foi exatamente essa mesma transformação. Mas será que, por acaso, o Rudo vai se desintegrar depois que ele terminar de utilizar essa habilidade? Bom, é aí que entra essa tal habilidade secreta que o Gantness tem.